Graça e paz, irmãos, novamente. O Wellington falou baixinho aqui para mim que chamou o pastor, não viu o pastor, achou que ia pregar. Acontece essas coisas de vez em quando, viu? Aí procura um pastor, um não está na igreja, o outro está pregando fora, e nenhum podia ser sua vez, ele tinha que ficar com a carta na manga já, viu? Irmãos, eu quero falar com vocês hoje pela manhã sobre autoridade espiritual. Isso existe? É o tema da nossa mensagem. Há 2 domingos nós começamos aí uma nova série sobre igreja, não sei quem está vindo pela manhã está acompanhando, e nós já ouvimos falar no primeiro sermão com o pastor Eduardo sobre o que é a igreja. No segundo sermão, o pastor Ivan falou sobre o propósito da igreja, e hoje nós iremos ouvir sobre autoridade espiritual, e aqui eu já vou fazer uma ressalva. Autoridade espiritual não no sentido de ter a autoridade para fazer coisas extraordinárias. Geralmente, quando a gente pensa em autoridade espiritual, parece que vem isso, né? A capacidade de receber de Deus superpoderes para fazer coisas do tipo. Mas não é sobre isso. Eu quero falar com vocês sobre autoridade espiritual no aspecto de entender hoje um conceito bíblico seguro de autoridade espiritual. Primeiro, que é delegada por Deus para cumprir os propósitos de Deus, usando a vida daqueles que se submeterem à sua autoridade, dentre eles o aspecto que a gente está abordando aqui, que é a igreja. Eu pretendo também abordar, na exposição dessa manhã, qual é o impacto da autoridade espiritual, de forma geral, nas relações que envolvem alguma relação de autoridade nas nossas relações horizontais. E também quero falar para vocês dos perigos que nós corremos nas relações eclesiásticas, que envolvem pastores, presbíteros, diáconos, líderes de ministério, famílias da igreja que se relacionam, caso essas relações não compreendam corretamente ou desprezem o conceito bíblico de autoridade espiritual. Esse é o meu objetivo com vocês nessa manhã. Entender um conceito bíblico seguro de autoridade espiritual, como isso reflete nas nossas relações horizontais, na sociedade como um todo, no que diz respeito às autoridades, e também percebermos quais são os perigos que ocorrem quando nós ultrapassamos essa autoridade espiritual, transferindo essa autoridade espiritual para um aspecto de uma autoridade terrena. Muitas coisas ruins acontecem quando nós fazemos isso na igreja. Muitas coisas ruins, e sobre elas eu quero trazer esse alerta para vocês. É muito possível que alguns de vocês aqui, que já passaram por uma comunidade cristã que não lida corretamente com o conceito de autoridade bíblica espiritual, você já deve ter passado por alguma situação de abuso espiritual, de autoritarismo, coisa assim. Eu quero falar isso e quero que você escute com bastante atenção, para que você também tenha a liberdade de avaliar o que acontece na nossa comunidade e também ser instrumento de Deus para levar isso para outras comunidades que não conseguem entender ainda esse conceito de forma bíblica. Tá bom? Para isso eu quero ler com você o texto de 1 Pedro, capítulo 5, apenas os versos 2 e 3, e eu vou me concentrar basicamente em 3 orientações que o apóstolo Pedro traz para a gente, para que a gente lide com um conceito bíblico, um conceito saudável de autoridade espiritual. 1 Pedro 5, versos 2 e 3. O nosso irmão diz assim, aquela igreja, aqueles líderes, aqueles pastores: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Não façam isso por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Nem como dominadores dos que foram confiados, antes, tornando-vos modelos do rebanho. Claro o texto, né? A gente não precisa fazer mágica para entender os comandos que estão aí. Muito simples. Muito simples, mas muitas vezes complicado de colocar em prática, né? Irmãos, a gente não pode negar que a gente está vivendo no mundo uma crise de autoridade. Concordam comigo? Vivemos no mundo uma crise de autoridade. Isso é generalizado.
E em virtude dessa crise, eu digo para vocês que é uma bênção a gente poder tocar nesse tema hoje, voltando a nossa atenção para a palavra de Deus, que é a nossa maior referência de autoridade, para a gente refletir como a gente pode dar respostas redentoras ao mundo que está em crise. Uma crise que está em ebulição neste exato momento. Temos um problema sério com o tema autoridade. Quando a gente fala de autoridade, por exemplo, no ambiente das autoridades governamentais, tem gente que já sente alergia. Tem gente que não consegue nem pensar nas nossas autoridades. É um assunto difícil, né, de digerir, de engolir o que está acontecendo no nosso país e no mundo como um todo. Quando a gente pensa nessas crises de autoridade, essa crise também, ela atingiu as famílias. A gente está vendo a luta que é para não inverter os papéis, né? Parece que de um tempo para cá, filho manda pai, pai obedece filho, filho mata pai, e a gente perdeu o controle disso. Parece que há uma crise da criatura e do Criador. Eu digo que há uma crise até da criatura com a criatura. Tem pet mandando em gente, já viram isso? Tem gente que gira a sua vida em torno do comando do pet. A autoridade na sua casa é o pet. Cuidado, cuidado. Tem gente que percebe também essa crise nas instituições de educação. Quem é professor aqui sabe o que eu estou falando. Lembra da pedagogia da autonomia, Paulo Freire? Foi a escola que eu fui criado como professor. Olha o que deu alguns anos depois aí. Vai dar autonomia para o ser humano para você ver o que vai acontecer no aspecto da autoridade. Olha aí o que aconteceu. Hoje o aluno diz para o professor o quê? Eu estou pagando o seu salário. Então você se submeta a mim. Nós temos crise nas nossas relações profissionais. Quem é chefe, quem é patrão, quem é cliente, sabe da dificuldade que é lidar com isso hoje. E temos crises também nas nossas lideranças eclesiásticas, que é o nosso caso de estudo aqui hoje pela manhã. E tudo isso em virtude da má compreensão ou desprezo do conceito de autoridade espiritual. Irmãos, a tentativa recorrente desde o Éden, tá? Desde o Éden, do homem compartilhar, ou do homem tentar equiparar, ou do homem inverter o lugar da autoridade espiritual com a autoridade terrena, tudo isso tem levado a nossa geração a tornar-se refém do seu próprio desejo de autonomia. Portanto, diante dessa crise que eu estou expondo aqui para vocês, tratar deste tema para a gente aqui hoje significa discernir adequadamente a autoridade espiritual para que a gente consiga seguir o Senhor corretamente. Esse é o nosso objetivo aqui. Discernir um conceito bíblico saudável de autoridade espiritual. A resposta é muito fácil para a pergunta do sermão. Autoridade espiritual, isso existe? Qual é a resposta? Existe. Nós só precisamos discernir o que é essa autoridade espiritual. Esse aqui era o contexto do ambiente desse versículo que eu li com vocês acima. Como muitos líderes aqui estavam surgindo por ali, buscando atenção para si, buscando holofotes para si, e com isso, evocando a autoridade espiritual a partir de si, o que é que Pedro faz? Pedro, como um bom pastor, como representante de Deus, a autoridade de Deus naquela comunidade, ele dá orientações fundamentais aos pastores e aos líderes da época, para que eles se mantivessem sob o sentido correto da autoridade espiritual diante do povo de Deus. Meus irmãos, se essas pessoas não fizessem isso, se eles fizessem isso, eles preservariam o conceito original da autoridade espiritual, e assim eles não se enveredariam pelo caminho do narcisismo, do abuso de autoridade, do abuso espiritual e situações afins, que são o resultado de uma má compreensão do conceito bíblico de autoridade espiritual. Então, a primeira orientação que a gente vê nesse versículo aqui, para que eles se mantivessem sob o conceito bíblico de autoridade espiritual, é que eles precisavam ter em mente que o rebanho era de Deus. Pegou? Frase simples, mas que hora ou outra nós que exercemos algum tipo de autoridade nos vemos perdidos nisso aí. O Paul Tripp fala que nós somos ladrões de glória. Ele nos chama de tetraplégicos morais. Nós rapidamente nos vemos tentando roubar a autoridade que não nos foi concedida. Então é muito simples. De quem é o rebanho? O texto responde:
De quem é o rebanho? De Deus. O rebanho é de Deus. Uma vez que eu tenho isso gravado na minha mente, no meu coração, eu tenho fincado essa tese em mim, que o rebanho é de Deus, eu vou conseguir exercer uma autoridade espiritual sobre o povo dele. Uma autoridade que é delegada por Deus. Uma autoridade que vem de Deus. Se os pastores, se os líderes, se os pais e mães dentro das suas casas, que também são autoridades delegadas por Deus, autoridade espiritual, não entenderem que o rebanho é de Deus, facilmente eles irão usurpar a autoridade que vem de Deus e tratarão o rebanho como propriedade sua e sob o entendimento da sua autoridade. O resultado disso eu já falei para vocês o que acontece. Nós temos líderes narcisistas. Gente, de verdade, eu nunca vi, eu sei que tecnologia é bom, mas eu nunca vi uma necessidade tão grande que nós estamos tendo hoje de líderes, pastores, se autopostarem nas redes sociais. Não estou falando de postar reflexões devocionais, eu estou falando de postar a sua imagem. Talvez vocês pensem que isso é exagero, mas me preocupa muito ver muitos líderes se autopromovendo. Não é simplesmente colocar uma reflexão, é alguém que pega a sua imagem que alguém colocou e você faz questão de anunciar a sua imagem. É um perigo. Eu me pergunto o que tem por trás disso. Eu vejo lá no capítulo 3 de João, no verso 30, o João dizendo assim, que eu diminua e que ele cresça. E parece que esses movimentos nas redes sociais caminham por uma direção de autopromoção, que não é nada saudável nesse sentido. Obrigado. Então, se os pastores não entenderem que o rebanho é de Deus, eles vão sim desenvolver um comportamento narcisista, autoritarista, que é bem diferente de autoridade, tá? Autoritarismo é uma coisa, autoridade é outra. E abuso espiritual sobre a vida do rebanho. Gosto muito do que o John Stott fala para colocar a nossa consciência e a nossa vocação no lugar certo. O John Stott, ele diz que os pastores são como cachorrinhos do pastor supremo que latem para as ovelhas não se desviarem ou voltarem para ele. Gosto muito de relembrar isso de vez em quando. Os pastores são como cachorrinhos do pastor supremo que latem para as ovelhas não se desviarem ou voltarem para ele. Gosto muito também de pensar no Salmo 23 e parafraseá-lo dizendo que se o Senhor for o nosso pastor, nada vai nos faltar. Mas se nós pastores formos os pastores de vocês, tudo vai faltar para vocês. Eu não estou aqui, tá, desconstruindo a autoridade espiritual que o Senhor concedeu aos pastores. Eu estou apenas colocando a autoridade na expectativa e no lugar certo. Irmãos, pensar em autoridade espiritual dessa forma que eu estou construindo com vocês aqui, combate, por exemplo, a síndrome do pertencimento. Já ouviu falar disso? Já ouviu falar de pertencimento na comunidade local, na igreja? Gente que acha que porque ela está lá há muito tempo, as coisas são dela, ela pensa do jeito dela, ela faz como ela até acha que morreu pela igreja e não foi Jesus que morreu pela igreja. Ela até diz que ama a igreja, só que ela esquece que não foi ela que morreu pela igreja, não foi ela que deu a vida pela igreja. Síndrome do pertencimento é quando nós nos apropriamos do rebanho de Deus, exercendo sobre ele uma autoridade que não é nossa. É quando nós nos acostumamos com a nossa posição, com o nosso terno, com o nosso cargo e sem perceber, passamos a lidar com os nossos liderados como se eles fossem propriedades nossas. A igreja é minha. O microfone é meu. As pessoas são minhas, o ministério é meu. Não, o ministério não é seu. Daqui a pouco eu vou te dizer por que não é seu. Percebem? Aqui tem um ambiente propício para o narcisismo, tem um ambiente propício para o autoritarismo, tem um ambiente propício para o abuso espiritual. Nós, pastores e líderes, muitas vezes mudamos de lugar, de igreja, de estado, de função, porque o Senhor cumpre a função dele com a nossa vida no lugar e nos leva muitas vezes para outro. E nesse meio ministerial, muitas vezes, nós vemos pastores com dificuldade de encerrar um trabalho que Deus planejou para ele ali. E tem essa síndrome do pertencimento, pensando nele. Muitas vezes fazemos isso como líderes também na igreja.
Assumimos um papel, uma função de pertencimento que não é nossa. Até pregamos que o povo é de Deus, mas na hora que nós somos testados, quando eu saí de São Paulo, eu me fiz essa pergunta. Estou confessando para vocês aqui. Senhor, quem é que vai conduzir o teu povo? Oh, abusado, né? Abusado. E na minha cabeça era uma desculpa espiritual. Piedosa. Senhor, eu estou indo embora. E quem que vai cuidar desse povo? Quem vai fazer como? Coitado. Bem diferente de Moisés e Josué, lembram? Quando Moisés vai passar o bastão, o Senhor chega para ele e diz o quê? Moisés, você não vai entrar na terra. Qual foi a resposta de Moisés, irmãos? Foi birra? Foi desculpinha? Não. A resposta de Moisés foi assim, ó. Senhor, manda um pastor para cuidar do teu povo. Bem diferente. Bem diferente. João Batista não soube lidar muito bem com isso. Lembra quando João Batista, o homem que preparou o caminho, que anunciou o caminho para Jesus, o homem que batizou, quando ele está numa situação de crise e vê a sua autoridade ameaçada, preso, qual é a crise de João Batista? Será que vocês podem ver lá se é Jesus mesmo? Porque não está combinando esse negócio de eu estar preso aqui. Não combina esse negócio com a autoridade. Percebem? Cuidado para não desenvolver na sua comunidade local, na sua liderança, e eu no meu pastorado, essa síndrome de pertencimento. Pensar em autoridade espiritual também, lembrando que o rebanho não é nosso, e que por isso só podemos conduzi-lo com a autoridade que vem de Deus, também ajuda a gente a combater a síndrome da autonomia. É outra síndrome que tem na igreja. Sabe o que é a síndrome da autonomia? É quando os líderes tomam para si o lugar de Deus. Eles são o próprio Deus dentro da comunidade. Eles faltam colocar um outdoor. Coloca a minha foto no outdoor que essas pessoas vêm para a igreja. É daí que nascem essas frases. Eu decreto. Eu determino. Eu declaro. Percebe? Como que é a trilha que essas coisas vão nascendo? Isso é muito sério. Pensar em autoridade espiritual, lembrando que o rebanho não é nosso, e que por isso só podemos conduzi-lo com a autoridade que vem de Deus, nos faz lembrar também que a autoridade espiritual que procede de Deus, aprenda isso, não é uma autoridade compartilhada no sentido de ser equiparada. Deus não compartilha, Deus não divide da sua glória. Deus não permite que nós mexamos nos fundamentos. A autoridade de Deus é uma autoridade delegada. E isso muda tudo. Uma autoridade no sentido de que ela deve ser obedecida de acordo com os termos que ele estabeleceu. No Novo Testamento, irmãos, a palavra básica para a autoridade é o grego exousia, que transmite o significado de poder, dinheiro, direito legítimo e liberdade para agir, controlar, possuir e usar. Em um aspecto aqui mais amplo, isso se aplica às demais lideranças estabelecidas por Deus nas relações horizontais. Porque, em certa medida, Deus exerce a sua autoridade por intermédio de suas criaturas. Por exemplo, a autoridade de Deus no governo civil dos homens não estava somente limitada ao povo da aliança. O profeta Daniel diz que Deus muda as épocas e as estações. Ele estabelece e destrona reis. No Novo Testamento também, o apóstolo Paulo aprofunda esse conceito. Ele chama lá os governadores civis do Império Romano de exousiai e explica que eles eram autoridades a serviço de Deus para promover a justiça, punindo os malfeitores. Isso significa que os cristãos devem se sujeitar às autoridades civis. Mas, claro, falamos isso no domingo passado à noite sobre desobediência civil, que elas não exijam algo incompatível com os mandamentos de Deus. Eu acredito que nos próximos anos nós vamos ter algum tipo de problema no sentido de não poder pregar alguns conteúdos daqui de cima, ainda mais ao vivo. Nós vamos ser testados, aí eu quero ver se de fato a gente está desenvolvendo esse conceito de autoridade espiritual em nós. Quando disserem para não chamar homossexualidade, ideologia de gênero, aborto e pecados afins de pecado, aí nós vamos ser testados. Eu espero que nós estejamos nos preparando para lidar com isso. Mas para lidar da maneira bíblica.
não com ignorância, não com ódio no coração, com firmeza, com amor. Isso vai chegar, irmãos. Na verdade, isso já tem chegado entre nós. Aí eu quero ver se nós vamos estar prontos para desobedecer da maneira correta. A autoridade espiritual exercida também na unidade familiar. Deus também delegou a sua autoridade. Os homens foram chamados para exercer a liderança sobre o lar e as mulheres para serem adjutoras. Dessa forma, os filhos também devem se sujeitar à autoridade dos pais. Nós temos autoridade espiritual delegada por Deus sobre a vida dos nossos filhos. Entendeu isso? Isso é muito sério. Vou te falar daqui a pouco porque isso é sério. E justamente porque é uma autoridade delegada para que apresentemos Cristo a eles pela palavra, no poder do Espírito, nós devemos lembrar que os nossos filhos não são nossos. Essa simbologia que a gente faz aqui na frente, de apresentar os nossos filhos ao Senhor, é uma declaração. A gente está assinando uma declaração, dizendo, eu entendo que os meus filhos não são meus, mas eu tenho do Senhor uma autoridade delegada para ser a autoridade espiritual sobre a vida deles. A autoridade também exercida pelos anjos, também é derivada da autoridade de Deus. Por exemplo, quando Satanás confrontou o arcanjo Miguel, o líder do exército do Senhor, ele deixou claro que não tinha qualquer autoridade espiritual de si mesmo e apelou para a autoridade divina. Irmãos, mesmo a autoridade espiritual de Satanás e de seus demônios, não existe a parte da autoridade de Deus. Satanás é um usurpador que se opõe a Deus e ao seu povo. Porém, ele só possui a autoridade que lhe foi entregue. Ele só age dentro dos limites permitidos por Deus. Como eu ouvi no seminário o pastor Luiz César dizer, até o diabo é diabo de Deus. Segundo a frase dele. No âmbito, bem pastor Luiz César, né? No âmbito do sacerdócio universal, Jesus também declarou que lhe foi dado todo o poder no céu e na terra. E ele delegou a autoridade para que os seus discípulos pudessem cumprir a grande comissão. No aspecto da liderança espiritual, agora no meio do povo dele, desde os tempos do Antigo Testamento, Deus levantou e estabeleceu líderes sobre o seu povo. É um desejo de Deus estabelecer líderes sobre o seu povo. É o plano de Deus. Então ele exercia sua autoridade na nação de Israel através dos sacerdotes, através dos reis, através dos juízes, dos anciãos e dos profetas. Essas pessoas eram capacitadas pelo Espírito Santo de Deus e com sabedoria deveriam liderar os israelitas de acordo com a vontade divina. Por serem representantes de Deus diante do povo, esperava-se que essas pessoas fossem respeitadas. Esperava-se que essas pessoas fossem respeitadas. Também é verdade que Deus designou algumas pessoas para servirem como líderes de sua igreja na terra. Se vocês observarem a cronologia bíblica, primeiramente ele estabeleceu o colégio apostólico. É por isso que a nossa doutrina é fundamentada nisso. Os apóstolos eram testemunhas comissionadas pessoalmente pelo próprio Cristo para serem os seus representantes. Por isso, eles receberam autoridade espiritual singular para lançar os fundamentos da igreja e regular a sua doutrina. Essa autoridade espiritual apostólica ficou restrita apenas aos 12 apóstolos e a Paulo, e nesse sentido, eles não tiveram substitutos. Essa é a base que nós temos para dizer que não existem mais apóstolos. Se alguém estiver se intitulando por aí, com esse título autoritativo, você pode corrigi-lo. Mas para a sequência da história da igreja na terra, o Senhor também tem designado pessoas para exercerem ofícios de liderança. Essas pessoas recebem autoridade espiritual da parte de Deus para prezar pela conduta e organização do seu povo à luz de seus mandamentos revelados nas Escrituras e não para fazerem o que elas bem entendem no meio do povo de Deus. Você quer identificar se alguém começou a se perder no conceito bíblico de autoridade espiritual? Quer? Algumas dicas para você observar. Basta observar e perceber se esse líder, esse pastor, esse presbítero, esse diácono, essa autoridade na família tem cantado, ao invés de cantar é teu povo, ela tem cantado é o meu povo. Tem muito líder que canta aqui é teu povo, mas na verdade lá no fundo ele acha que é o povo dele. Basta perceber se essa pessoa se acha, por exemplo, insubstituível. Basta perceber se ele pensa que Deus só fala através dele. Conhece alguém assim?
que acha que Deus só fala através dele. Ele não tem maturidade para sentar no banco para ouvir e aprender com as outras pessoas. Deus só fala através dele. Basta perceber se ele usa... Olha como isso aqui é importante para igrejas históricas como a nossa. Basta perceber se ele usa de tradição da família dele na igreja local ou da sua posição social para impor autoridade em algum ministério. Cuidado. Ah, mas eu sou daqui a 30 anos. É legal, você trabalha para o Senhor, cumpre sua missão, você morre e passa. E ele continua. E a igreja continua. É certo que a gente cria raízes, laços na igreja. Mas a igreja não é nossa. Vou repetir, quem morreu pela igreja foi Jesus, não foi a sua família. Não foi você. Basta você perceber esses sinais. Se isso tiver acontecido, esse líder evocou a autoridade espiritual a partir de si e não está mais debaixo do conceito bíblico de autoridade espiritual. Gosto muito quando MacArthur, no seu livro O Pastor como Pregador, diz o seguinte: para nós, pregadores, quem realmente fala na pregação? Deus ou o pregador? Há uma horda de pregadores falando muitas coisas, mas quando a palavra de Deus fala através do pregador, é Deus quem está falando. Esta é a diferença entre a vida e a morte. Somos tão arrogantes ao ponto de pensarmos que o povo redimido de Deus pode viver por nossas palavras? Ou entendemos que a vida só pode ser encontrada na palavra de Deus? Cuidado para não exercer a autoridade que não é sua, para não roubar a autoridade de Deus. A segunda orientação nesse texto também, que é bem claro, para que eles se mantivessem sobre esse conceito bíblico de autoridade espiritual, era ter em mente que a condução do rebanho, que era de Deus, deveria agora ser feita segundo a vontade de Deus. Como é que eu sei a vontade de Deus? Passando tempo com Deus. É impossível saber a vontade de Deus sem se relacionar com Ele. Diz o verso 2: mas espontaneamente como Deus quer. Irmãos, uma autoridade espiritual delegada por Deus certamente vai se esmerar em conduzir o seu povo a fazer a vontade de Deus. E isso ele o faz pelo estudo ardente da palavra. Isso ele faz buscando constantemente o Senhor. Isso ele faz se consagrando constantemente para que Deus fale com ele e através dele. Sabe o que Pedro está alertando aqui? Pedro está alertando aqui para o perigo da preguiça. Sabiam que há muitos líderes, muitos pastores preguiçosos, que não suam a camisa nem se afadigam na palavra? Há muitos pastores que apacentam a si mesmos em vez de cuidarem do rebanho. Há muitos pastores que buscam os benefícios do ministério em vez de se desgastarem pelo ministério. Buscam glórias para si em vez de conhecer o estado do seu rebanho. Vocês vão se lembrar que no Antigo Testamento isso já acontecia. O profeta Ezequiel, ele denunciou os pastores, os líderes que apacentavam a si mesmos e comiam as carnes das ovelhas, vestindo-se de sua lã em vez de alimentar as ovelhas. Pastores que não fortaleciam as ovelhas fracas, nem curavam as doentes. Pastores que não iam buscar as ovelhas desgarradas, nem procuravam as perdidas. Pastores que não se identificam em nenhum momento com a característica do pastor supremo, que é o pastor Jesus. Está aí, irmãos, um bom termômetro para a gente identificar se nós estamos coerentes com o conceito bíblico de uma autoridade espiritual delegada por Deus. Pastores ou líderes preguiçosos, escuta o que eu vou falar, dificilmente ouvirão a voz de Deus. Falamos recentemente dos líderes de PGs. Me lembro do pastor Eduardo falando lá que quem assume um PG, assume algumas responsabilidades. Não só de abrir a sua casa, mas de se preparar teologicamente para poder liderar esse grupo. Isso coloca sobre nós um cuidado muito grande sobre o que a gente vai ministrar. Como a gente vai corrigir. Pastores ou líderes preguiçosos dificilmente ouvirão a voz de Deus. E facilmente se verão dizendo, seja feita a minha vontade, em vez de seja feita a tua vontade. É certo, meus irmãos, que muitas vezes os pastores, os presbíteros, a liderança têm ideias para a igreja.
Mas nós precisamos saber se o Senhor aprova essas ideias. E a gente só vai saber isso se a gente buscar o Senhor. Uma vez que nós não fazemos aqui o que a gente bem entende. Tem gente que acha que o pastor, o líder, o presbítero, a liderança pode fazer o que ela bem entende na igreja. Não, não pode. Não pode. A igreja não é dela. Por isso os pastores, os presbíteros, os diáconos, os líderes de ministérios, as pessoas que atuam na área de ensino da igreja e outros nessa engrenagem eclesiástica devem orar e devem orar muito. Devem fazer os seus exercícios espirituais de oração, de consagração, de jejum espiritual. Acreditem, isso exige muito esforço e disciplina. Afinal, Deus só vai falar com quem o busca de todo o coração. Salmo 25, verso 14, o Senhor diz que Ele revela os seus segredos àqueles que o temem, àqueles que o buscam. Você acha que o Deus Todo-Poderoso vai contar os seus segredos, vai se revelar a você e a mim que não temos compromisso com Ele? É sério. Você acha que Ele vai se mostrar, que Ele vai se descortinar, que Ele vai se aprofundar, se nós mesmos não temos esse compromisso com Ele? Do contrário, qualquer líder que não tem prazer de buscar o Senhor para ouvir como Ele quer que usemos da autoridade que Ele nos concedeu para a sua glória, rapidamente se verá exercendo a autoridade humana e não espiritual. Olha, como liderança eu digo para vocês que é muito fácil se perder nesse mundo, viu? Muitas atividades, pouca oração. Muito estudo teológico, pouca consagração. Estou falando da minha luta. Não estou nem citando os outros aqui. É possível que na minha correria eu consiga me perder. Posso dizer que isso se aplica aos pais e às mães também agora para vocês que têm autoridade de Deus para pastorear o coração dos filhos de vocês? Posso dizer sim. Pais ou mães preguiçosos no estudo da palavra de Deus, em algum momento estão desprezando ou diminuindo a autoridade espiritual que Ele nos concedeu sobre os nossos filhos. Ouviu, pai? Ouviu, mãe? Se você é preguiçoso em estudar a palavra de Deus, em se aprofundar para exercer a autoridade que Deus delegou sobre a vida do seu filho, você está desprezando a autoridade de Deus. Não estudar para ser legalista ou moralista, não é isso que eu estou falando, para adquirir conhecimento, mas estudar para saber lidar biblicamente com as tensões do coração pecaminoso dos nossos filhos, que nos ciclos da vida vão se descortinando para a gente. E também para aprender a lidar com as tensões entre o nosso coração pecaminoso como pais e dos nossos filhos. Pais e mães, como vamos exercer a autoridade espiritual sobre a vida dos nossos filhos, ordenando a eles que estudem a palavra de Deus, que venham ao culto, se nós mesmos não fazemos isso? Como vamos pedir a eles que não se irem, se nós somos os maiores exemplos de ir em casa? Como vamos desenvolver uma mente celestial nele, se nós mesmos somos muitas vezes apegados aos passarinhos e às belas flores dessa vida? Como você quer que seu filho fale sobre o céu se você vive as riquezas dessa terra? Como vamos exigir deles humildade se com a nossa vida nós pregamos prepotência? Isso vale para a autoridade espiritual também. E aqui nós entramos na última orientação de Pedro aos pastores e líderes da época para que eles se mantivessem sob o conceito bíblico de autoridade espiritual. Eles precisavam ter em mente que o testemunho dos pastores, dos líderes, o modelo iria confirmar a autoridade espiritual deles. O testemunho fala por si, né? O bom e o ruim. Diz o final do verso: tornando-vos modelos do rebanho. Uma verdadeira autoridade espiritual, meus irmãos, é comprovada pelo seu testemunho perante a sua comunidade. Não estou falando de ser perfeito, mas alguém que peca e que pede perdão. Só que essa autoridade era verificada, no nosso caso, primeiramente em casa. O John Stott afirma também que um dos atributos comuns que a Bíblia exige para aqueles que desempenham uma autoridade espiritual na igreja, escuta isso, é a capacidade de primeiro liderar a sua família, antes de liderar a família de Deus. Esses irmãos devem ser treinados na primeira para poder atuar na segunda. Fora disso, a hipocrisia.
Ainda no aspecto da autoridade espiritual no ambiente familiar, no âmbito familiar, o Lu Priolo, naquele livro dele, Filhos Irados, diz o seguinte: um pai que usa a Bíblia para ensinar, repreender, corrigir e instruir os seus filhos na retidão, mas não está disposto a praticar a mesma retidão bíblica em sua própria vida, não é apenas um hipócrita, mas um provocador de seus filhos. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. É comunicado com mais frequência pelas ações ou falta delas do que por palavras. Quando as crianças veem os seus pais, seus líderes espirituais, suas autoridades espirituais, usando padrões duplos, sabe o que isso encoraja? É a ira. E muitas vezes o desprezo pelo povo de Deus e pela autoridade de Deus. No aspecto da sua autoridade espiritual eclesiástica, Pedro agora alerta para que os líderes espirituais confirmassem a sua autoridade espiritual, lembrando-os que eles receberam autoridade diretamente do Supremo Pastor, por meio do Espírito Santo, para serem modelos diante da sua comunidade. O líder aqui em questão deve ser um exemplo para a igreja e não um ditador na igreja. Ele deve andar na frente do rebanho como modelo e não atrás do rebanho para ameaçá-lo. Conhecem líderes que ameaçam? Assim, ó. Se sair aqui da igreja, vai ser amaldiçoado. Nunca mais vai dar certo na vida. Que coisa. Isso nos leva a pensar que na igreja de Deus, ser grande é ser servo de todos. Jesus ensinou que liderança é serviço. Sendo ele o mestre, o Senhor, ele usou a bacia e a toalha como emblemas do seu reino. O próprio Filho de Deus disse que não veio para ser servido, mas veio para servir. Não há espaço na igreja de Deus para um líder déspota e ditador. Wiersbe diz que o problema é que hoje temos celebridades demais e servos de menos. Para os seus ambiciosos discípulos, o nosso Senhor Jesus advertiu no aspecto da liderança, da autoridade. Ele diz: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de alguns? Não, de todos. Os líderes cristãos jamais devem ser vistos como pessoas que experimentam um contato superior com Deus. Jamais devem ser vistos como supercrentes intocáveis e perfeitos. Cuidado! Eles pecam e devem, juntamente com o seu povo, pedir perdão pelos seus pecados. A autoridade espiritual que eles possuem nunca deve ser confundida com um tipo de poder místico que pode abençoar ou amaldiçoar alguém. Está aí mais um bom teste para identificar a autenticidade bíblica de alguém que diz exercer a autoridade espiritual vinda de Deus. Você tem uma lista aqui enorme para fazer esses testes. Os líderes instituídos por Deus à igreja são simplesmente tutores locais que, com bom exemplo, devem guiar e cuidar do rebanho do Senhor na terra através do ensino genuíno das Escrituras e de sua aplicação na vida prática cristã. Então a congregação deve respeitar e reconhecer a autoridade espiritual que Deus confiou a essas pessoas com essas características, valorizando a exposição das Escrituras através delas e orando ao Senhor para que Ele lhes conceda sabedoria no pastoreio de seu povo. Eu concluo fazendo uma oração com os irmãos. Eu oro para que essa exposição bíblica nos ajude, em meio a um mundo com crise de autoridade, reforçar que existe autoridade espiritual? Sim. Autoridade que provém de Deus, que não é compartilhada, mas é delegada por Ele com uma finalidade: cumprir os propósitos dEle através do bom testemunho daqueles que se submetem à sua autoridade. Agir assim, meus irmãos, nos colocará diante de um conceito que é abençoador e protetor da autoridade espiritual que procede de Deus, nos livrando de alguns problemas, né? Nos livramos de sermos em algum momento vítimas ou agentes. Vale para os dois lados, viu? Do autoritarismo, do narcisismo
e do abuso de autoridade sobre a vida de alguém nas nossas relações horizontais. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que nós reajamos à misericórdia de Deus. Vamos orar? Quero lhe convidar a ficar em pé. Dois minutinhos para você sondar o seu coração de como você tem exercido a autoridade em algum aspecto das relações horizontais que Deus delegou a você. Está fazendo errado? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Faz isso agora. Pode ser na igreja, pode ser no trabalho, pode ser na tua casa. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Pode ser que o Senhor esteja nos corrigindo nessa manhã. E Ele faz isso porque Ele é um Deus que nos ama. Ele é um pai que corrige um filho, porque Ele ama. Se você está com dificuldade de lidar com esse assunto, quero também me dispor juntamente com os pastores da igreja, os presbíteros, que você nos procure para a gente conversar um pouquinho sobre isso e talvez lhe orientar como você pode resgatar esse conceito bíblico de autoridade sobre tua vida e viver de forma protetiva e abençoadora nesse mundo. Ore pelos pastores da sua igreja. Se nós falharmos com você, nos procure com a Bíblia na mão, com misericórdia no coração. Ore para que os pastores também dessa igreja e os líderes saibam lidar com as ovelhas com misericórdia, com graça, com autoridade, com firmeza, mas com amor. Orem para que os pastores da nossa igreja não se percam no seu ativismo e esqueçam de pastorear as ovelhas. Orem por nós, irmãos. Orem por nós. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos corrige. Domingo após domingo, o Senhor tem nos chamado a nos recolocarmos nos trilhos da Tua vontade. Nós amamos muito o Senhor e queremos responder a mensagem dessa manhã com obediência ao Senhor. Que o Senhor seja a maior autoridade sobre a nossa vida. E que uma vez que essa for uma verdade em nós, isso possa ser digerido nas nossas relações horizontais. Se erramos com alguém, sendo autoritário, se erramos com o Senhor, desenvolvendo um senso de narcisismo, se em algum momento dissemos uma palavra que abusou espiritualmente de alguém, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos perdoe e nos faça ter uma nova postura diante do Senhor. Se tem alguém aqui que passou por um líder assim na sua história, que ainda sofre resquícios dessas vozes, dessas atitudes que marcaram o seu coração, eu peço que essas pessoas assumam o que diz a Tua palavra, que Cristo já levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas maldições, e vivam uma vida em liberdade na presença de Cristo Jesus. Sê conosco, Senhor, e nos abençoa por amor do Teu nome. É assim que eu oro com Teu povo, em nome de Jesus, amém.